finalmente assistir Assassinos da Lua das Flores. Meus filhos permitiram, os globalistas permitiram, e estou aqui agora para conversar com vocês sobre esse filme em mais um quadro da crítica comentada. Vamos ler aqui? Vamos ler e comentando a crítica de Assassinos da Lua das Flores? Bora! Tá aí, Assassinos da Lua das Flores, 4 estrelinhas, mas não se importem com as estrelinhas, porque quem se importa com estrelinha é astrólogo, e o astrólogo mais famoso do Brasil está morto. Vocês já sabem, né? Então, Felipe, deixou cair uma estrelinha aí, deixou cair. Tá incomodado? Quer ir pro lado do astrólogo? Quer ficar do ladinho do astrólogo? Então não me irrito. Não me irrito, tá bom? Então tá bom. Vamos lá. Em O Irlandês, Martin Scorsese havia deixado a porta entreaberta para um dos gêneros que praticou, mas que supostamente vinha encontrando sua decadência. Veja, a gente tá falando do Irlandês, então do filme que o Scorsese trabalha o cinema de gangster, o cinema de máfia, pelo qual ele mesmo foi um dos grandes expoentes da produção desse tipo de filme. E em O Irlandês, numa das cenas finais, ele deixa a porta entreaberta, como se ele estivesse fechando as portas para o seu próprio cinema e para o gênero, né? Tudo tem idade. A decadência do gênero, porém, não acompanha a de seu diretor, que, ainda que ameaçasse fechar a porta, não o faz, deixa ela entreaberta. O gênero, que havia encontrado em um de seus auges nas últimas décadas do século passado, se reencontra com um dos responsáveis por pô-lo nessa posição, Scorsese. Entretanto, em O Irlandês, os mafiosos já não são como antes, né? Não tem mais aquela virilidade dos mafiosos da década de 80, 90, de Os Bons Companheiros e companhia, né? E sim, são mafiosos idosos, que na verdade estão ali cobrando... sabe, um dinheirinho das lojas do bairro. O diretor compreende que aquele tempo passou. Seus personagens também não são mais os mesmos e, portanto, o gênero máfia, o gênero de gangster, já não deve ser compreendido na década de 2020, tal como em 1980. São outros tempos e, portanto, uma nova maneira de fazer, tá? Martin Scorsese embarca em seu novo projeto. Se antes reconhecia a necessidade de encostar a porta, a reabre. O faz, porém, de forma distinta. Tudo tem idade, mas não importa exatamente os meios e, portanto, o gênero, mas o que se faz com os meios. Ele já havia ensinado isso ao fazer O Irlandês. Nós que não percebemos. Então, o que ele havia nos ensinado? Que tudo tem idade, mas não importa exatamente os meios da utilização e, portanto, os gêneros, mas como se trabalha esses gêneros. Mais uma vez, se lá na década de 80 e 90 o Scorsese trabalha o gênero de gangster, de máfia, de determinada forma, a partir da década de 2010, e portanto com O Irlandês e depois com Assassinos da Lua das Flores, ele passa a trabalhar esses gêneros de maneira distinta. Ele já havia nos ensinado isso ao fazer O Irlandês, nós que não percebemos. Assassino da Lua das Flores é uma revigorante história que não apenas em seu aspecto textual e histórico fala sobre a formação dos Estados Unidos, mas em especial no seu caráter formal e estrutural. Assassinos da Lua das Flores percorre por pelo menos 2 grandes gêneros tão celebrados pela história do cinema americano, o faroeste e o gangster. O que eu quero dizer aqui? Eu senti que Assassino da Lua das Flores é um filme que é quase como o Scorsese retrabalhando a história do cinema americano. Vocês perceberam isso também? É quase como se tivesse retrabalhando esses gêneros que são tão característicos da história do cinema americano e refazendo-os ao estilo muito próprio do que é os nossos tempos. Não cabe, portanto, fazer uma replicação das práticas antes realizadas por esses gêneros lá na década de 50, quando a gente fala do cinema de faroeste,
Sobretudo na década de 50, quando a gente fala de cinema de faroeste. Isso não significa dizer que o cinema americano não faz cinema de faroeste posteriormente, nem mesmo de gangster. E dos cinemas de gangster que ele mesmo fazia na década de 80, 90. A aguinha da vez, né? Deixa eu fazer isso aqui rapidinho. Chegar essa câmera um pouquinho pra cá, que eu posso chegar um pouquinho pra cá e me aproximar. Pronto, fica mais bonito, né? O filme vai contar a história dos indígenas Osage, que, detentores de terras ricas em petróleo, passam a ser vítimas de um plano de extermínio promovido por mafiosos numa região. Assassinos da Lua das Flores explicita a eugenia característica da formação dos Estados Unidos, tendo como ponto central as contradições provenientes da propriedade privada e da herança. Então veja, o filme ele vai discutir justamente uma perspectiva onde a propriedade privada e a herança são elementos fundadores dos Estados Unidos, tendo na propriedade privada, na família, e portanto a herança que é proveniente dessa família, e os mafiosos eles compreenderam isso bastante claramente, essa reunião em torno de uma família para que nada saia da família. Vocês percebem isso? O mafioso ele se reúne em família porque a morte de um mafioso pressupõe a ideia de que aquilo perdurará na família. E é assim que funciona o capitalismo, centrado na lógica da propriedade privada e da família burguesa. Ou seja, nesse momento aqui do filme, no filme em específico que a gente está tratando aqui, os mafiosos compreendem que, ao retirar dos indígenas os seus direitos à terra, casando com eles e depois matando-os, assassinando-os, esse direito à terra pertencerá a eles e à família, que passará dali por diante, através da herança, as terras, concentrando, portanto, as terras nas mãos de poucas famílias. Essa é a característica da propriedade privada, é a característica do capitalismo centrado na propriedade privada, na família. Tá lá em Engels, gente. Aliás, cadê o Engels da galera pra dar aqui o sub? Cadê? Tá lá em Engels. Isso tudo. Homens brancos casam com mulheres indígenas e planejam suas mortes, resguardando o direito às terras através da herança. Por consequência, promove-se uma limpeza étnica, afinal você mata os indígenas para adquirir essas terras que pertenciam a eles, fazendo com que esses indígenas morram e aqueles que não são mortos não tenham direito à terra, porque eles passam a ser segregados a esse direito. Por consequência, promove-se uma limpeza étnica e segregação socioeconômica ao reestabelecer uma ordem social branca. O sangue original da formação dos Estados Unidos tem suas bases estruturais no caráter de classes presente na propriedade privada, ou seja, ainda que os indígenas a princípio resguardassem o seu direito à propriedade, esse direito logo os é expropriado pelos brancos. Robert De Niro dá a voz ao mafioso, centraliza em sua figura a importância da família no que tange à expropriação e desenvolvimento da propriedade privada pela classe dominante. Então veja aqui, a figura do Robert De Niro é uma figura que representa justamente esse ser mafioso, né? Ele representa justamente esse ser histórico do cinema americano, tal como lá em Os Bons Companheiros e O Poderoso Chefão. Esse homem centralizador da família e dos interesses da família, que nada mais é também do que essa centralização masculina do capitalismo. Beleza? Então, Robert De Niro dá voz a esse mafioso. Robert De Niro é a figura que conta um pouco sobre a história do cinema americano e esse cinema de gangster. A máfia, desde sempre, compreendeu aquilo pelo qual o capitalismo se orienta e o Estado garante. As terras expropriadas, ricas em petróleo, devem perdurar com a família através dos mecanismos de defesa da propriedade e, portanto, perdurando na família, fazendo com que haja uma concentração dessas riquezas em determinados grupos da sociedade, portanto, determinada classe. De Niro
branca, né? De Niro se apresenta como um homem bom, defensor dos direitos daqueles que são açoitados. Logo, demonstra seu verdadeiro caráter, seu caráter de classe, né? Ele, inclusive, em determinados momentos do filme, fala pra gente justamente isso, né? É inevitável. A Molly vai morrer. Eu amo Molly, mas é inevitável, ela vai morrer. O que ele tá falando aqui quando ele fala isso? Nada mais, nada menos do que a consciência de classe. Nada mais, nada menos ele compreendendo que ele, enquanto classe dominante, deve manter a sua estrutura enquanto classe dominante. Pra quê? Pra não perder os seus privilégios. Eu amo Molly, mas se eu desejo manter-me enquanto classe dominante e perdurar na família os direitos à terra, foda-se a Molly. Sacou? Então, De Niro se apresenta como um homem bom, defensor dos direitos daqueles que são açoitados, logo demonstra seu caráter, justamente para proteger o seu interesse de classe. Aqui, Scorsese se utiliza bem dos mecanismos do filme de máfia para construir o seu personagem. Uma figura que guarda uma complexidade que está para além do bem e do mal, mas de suas disputas de interesses que centralizam na família como aspecto da individualidade egóica. Ou seja, a família passa a ser uma individualidade competitiva, uma característica do capitalismo. O coletivo se torna uma unidade individualizada que entrará no sistema competitivo capitalista, de disputa de terras, de englobamento da terra de outros e tudo mais. Por outro lado, Leonardo DiCaprio, aguinha. Oba, seja muito bem-vindo, raid aí do Karl Marx vegano, seja muito bem-vindo, querido. Sigam lá o Karl Marx vegano, gente. Por outro lado, Leonardo DiCaprio, Ernest, o nome do personagem dele, acaba representando os gêneros de maneira sintetizada, tanto o gangster quanto o faroeste, né? Eu não sei como é que faz pra recomendar a galera pro Karl Marx. Eu não sei fazer aqueles destaques. Vocês me ensinam depois, tá? Ele é o sujeito outsider que, ao chegar numa pequena cidade, em razão de sua distância com os eventos, tem como destino manifesto de resolver os problemas do lugar. Veja só o que significa isso aqui. Isso aqui é uma característica do tropo narrativo do cowboy nos filmes faroeste, tá? Ou seja, o personagem do Leonardo DiCaprio, ele é uma representação no filme do Scorsese desse tropo narrativo tão conhecido no cinema clássico de faroeste lá da década de 50. Que tropo narrativo é esse? É esse personagem que vem de fora da cidade para resolver os problemas daquela cidade. Tá? Ele é um agente outsider que, bom, resolve os problemas provenientes daquela cidade. Esse é, teoricamente, a função narrativa do Leonardo DiCaprio nesse filme. Só que o Scorsese ele faz uma brincadeira com esses gêneros. Ele subverte as características dos seus personagens centrais. Como? Vamos continuar. Ele é o sujeito outsider, que ao chegar numa pequena cidade, em razão de sua distância com os eventos, tem como destino manifesto, e portanto, o destino que preserva a sua natureza, resolver os problemas do lugar. Esse é o tropo narrativo do cowboy clássico, vivido muitas vezes por John Wayne nos filmes do John Ford, né? John Wayne era aquele homem forte, viril, que chegava na cidade, muitas vezes um homem sem nome, e resolve o problema da moça daquela cidade, ou dos capangas que estão invadindo aquela cidade, ou, quando não, dos indígenas que estão invadindo aquela cidade e impedindo o progresso. Entende? Ao chegar na cidade, o cowboy se aproxima da moça, tá moçã aqui, tem que corrigir, se apaixona pela moça, Molly, que diferente dos clássicos do gênero, é uma nativa Osage. Então, diferente dos clássicos do gênero, justamente porque nos clássicos, lá da década de 50 e anteriores da guerra, principalmente,
a representação dos indígenas era uma representação vilanesca. Eles eram os vilões do progresso. Então, o homem branco ele caminhava em direção ao oeste e era impedido em determinado momento pela chegada dos homens indígenas. Pela chegada dos indígenas, que impediam o avanço da trilha do trem, por exemplo. Saca? Aqui, o Martin Scorsese já faz uma subversão nesse sentido, na medida em que ele apresenta a vítima como uma nativa, osage, né? A construção clássica do cowboy o levaria a proteger a moça em defesa à custa do que for, né? Então a construção clássica do cowboy, que seria uma construção clássica para o Leonardo DiCaprio, faria com que ele tivesse esse destino, portanto, de através do seu tropo narrativo, defender a moça em defesa, que é uma osage. Só que ela é uma osage. E sendo ela uma osage, a ela cabe interesses de classes outros, que não os dele e da sua família. Então veja como o filme ele discute luta de classes. Ele discute os interesses dos indígenas frente aos interesses do avanço da propriedade privada burguesa. Então a construção clássica do cowboy o levaria a proteger a moça em defesa do que for, tendo, em muitos dos casos, os indígenas como inimigos. Que é o tropo clássico, né? De maneira quase unidimensional. A moça leva o homem a ações que o levam ao perigo. Funções narrativas da mulher noir. Olha só, mais um gênero que o Scorsese trabalha. Então, o Scorsese chega na cidade. E, a princípio, ele se apresenta como um homem que irá resolver os problemas daquela cidade. Inclusive, o Robert De Niro ele se apresenta como um homem bom a princípio também, né? Ele se apaixona, o Leonardo DiCaprio se apaixona por Molly quando eles pegam o táxi, né? Quando a Molly pega o seu táxi. Ele se apaixona por Molly. Só que Molly o leva ao perigo. Pelo menos a princípio. Pelo menos a princípio, a função narrativa da moça, de Molly, é levar o personagem de Martin Scorsese ao perigo. Afinal, ao entrar em contato com a moça e casar-se com ela, se aproximar dela, se remover da distância do olhar que ele tinha anteriormente, aproximando-se com ela, ele entra em perigo. Que perigo é esse? O perigo proveniente dos interesses de classe da classe dominante. Da família. Fazendo com que o personagem do Leonardo DiCaprio assuma uma postura covarde frente à sua esposa. Então veja só o que o Scorsese faz aqui. O Scorsese subverte a lógica do cowboy clássico, que deixa de ser o homem viril e corajoso e passa a ser um covarde, que não veio para salvar a cidade, mas para manter o modus operandi dela. Veja como é lindo o que o Scorsese faz aqui. Eu vi que muita gente se incomodou com essa postura covarde do Leonardo DiCaprio, mas o Scorsese faz de maneira brilhante esse trabalho com gêneros aqui, tá? Apesar de parecer representar o tropo, Ernst não é nada clássico. No lugar da coragem, sua covardia põe a moça em perigo, a despeito do que diz as funções clássicas. Então, de acordo com as funções clássicas, o Ernst deveria proteger a moça do perigo. E a moça representar o perigo a Ernst. O que acontece aqui é o inverso. Na verdade, Ernst passa, e o Leonardo DiCaprio, portanto, passa a representar o perigo para a moça, vivida pela Lily Gladstone, né? Somada a essa covardia, os interesses pessoais frente à ideia da família, portanto, da classe burguesa, fazem o personagem abandonar a função heróica do homem que vem de fora como salvação dos problemas locais. Então ele deixa de ter aquela função de herói que vem de fora e passa a ser o problema que vem de fora. Há coisas... Na verdade, ele nem é o problema que vem de fora, porque o problema já estava instaurado. Ele passa a ser conivente com o problema, né? As coisas não são tão simples como o cinema dizia. Ou, na verdade, são... mas como representação de um modo de contar distinto, atendendo a um interesse específico oriundo daquele tempo. Então veja, quando a gente vai falar do cinema de faroeste clássico,
Ele é representado de uma maneira simples, na medida em que o homem que vem de fora resolve os problemas da nação, porque havia um interesse específico para aquilo. Um interesse que estava vinculado a essa construção do que era o imaginário social sobre os Estados Unidos. Aquilo era uma grande mentira, mas uma mentira para construir uma verdade. Uma mentira para construir uma verdade e, portanto, um imaginário social do que é ser americano. Vocês entendem? A construção de uma identidade. O faroeste vai ser um gênero importantíssimo nos Estados Unidos para a construção de uma identidade nacional, que se pauta na mentira. Se pauta na imaginação da realidade. Molly, que a princípio cumpria a função da mulher fatal, a femme fatale, né? Que levaria Ernest ao perigo, passa a ser vítima da covardia do homem. Essa parte aqui é uma parte mais legal do texto, particularmente, tá? Ao homem que veio de fora, o perigo chegou pelas mãos de outro homem, o William Hale, né? Que é vivido pelo Robert De Niro. Assim, temos o mapa mental da estrutura da família e da propriedade privada dos Estados Unidos. A exploração do homem pelo homem, sendo a mulher o elo mais frágil dessa cadeia e propriedade privada de seu marido. Objeto a ser descartado em função de um futuro inevitável. Frase do William Hale, inclusive. Eu amo Molly, mas é inevitável que ela morra para atender os interesses específicos da classe dominante. William Hale é o perigo de Ernest, que é o perigo de Molly, em permanente perigo. Isso aqui é brilhante, tá? Isso aqui é brilhante no filme. William passa a ser o perigo de Ernest, que passa a ser o perigo de Molly, que está em permanente perigo. Ao final, o personagem de Leonardo DiCaprio até cumpre sua função de forma tortuosa. Ou seja, a função de resolver o problema do lugar. As pessoas são presas, inclusive ele. Scorsese conversa com os gêneros históricos, seus tropos estruturais, mas não se interessa em replicá-los como foram. Os gêneros, supostamente em decadência, encontram nos usos de Scorsese sua vitalidade, portanto, renascer. Se são gêneros em decadência porque são frutos de práticas do passado, Scorsese encontra neles vida ao fazê-los aos interesses específicos do nosso tempo. Do nosso tempo. Scorsese é brilhante, tá? O faroeste gangster, como eu gostei de chamar o filme, reabre a porta que estava entreaberta, escancarando o sangue originário da formação de uma nação calcada na família burguesa, propriedade privada e morte. Brilhante. Adorei o filme. Assassinos da Lua das Flores, pra mim, é um filme que justamente trabalha uma perspectiva onde o Scorsese manipula os gêneros propriamente americanos para contar a história dos Estados Unidos. E nesse sentido, não apenas contar a história histórica dos Estados Unidos, mas também a história do cinema americano, de como o cinema americano conta a história dos Estados Unidos. Isso é lindo. Não apenas contar a história do cinema americano, mas como o cinema americano conta a história da história americana. Curtiram o vídeo?